Boa noite, amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Você que está em casa cultuando conosco, que Deus continue te abençoando. Convido a igreja a abrir lá em 2 Crônicas, no capítulo 20. O tema da mensagem hoje é vida espiritual organizada, onde o nosso Deus ele vai nos orientar, nos direcionar a ter uma vida com mais qualidade, em meio às lutas, em meios à dificuldade. Segunda Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1. Amém? E sucedeu que depois disto os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu, ele temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Meu Deus, a tua graça, ela é um favor imerecido, onde entendemos que nenhum de nós temos a condição, de fato, de sermos merecedores. Mas o que nós te pedimos, que o Senhor continue cuidando, apacentando e nos direcionando nessa caminhada. Obrigado, Deus. Amém, igreja? É sempre bom a gente entender que organização, ela muda o lugar. Quando você entra em um local onde tudo está bagunçado, tem sempre aquele que olha para o lugar, se acostuma com aquele lugar e simplesmente deixa de lado. Porém, tem um que olha para aquele lugar bagunçado e ele pensa: eu vou arrumar isso. E quando você começa a arrumar um lugar, você começa a encontrar coisas que você acreditava que havia perdido. E quando você finaliza a organização, você cria naquele lugar um novo ambiente. Por isso que o tema da mensagem hoje é vida espiritual organizada. Davi, ele era rei de todas as tribos de Israel. Porém, com a sua morte, Salomão herdou o trono. E por sua vez, por ele ter desviado o seu coração, o reino dele sofreu uma cisão. E aí vem dois reinos: o reino do sul, que é o reino de Judá, o reino do norte, que é o reino de Israel. O reino do sul, nesse momento aqui, o rei é Josafá. E quando Josafá ele assume o reino, ele começa a estabelecer, ele começa a fortalecer todas as fronteiras, onde a qual muro de toda Judá, a altura equivalente a 12 metros, a sua largura de 6 metros. Só para nós termos uma ideia, para abrir e fechar o portão de Jerusalém, que é a sede de Judá, era preciso 20 homens potencialmente fortes. E se você entender que no capítulo 17, se você somar o número de soldados que Josafá ele adquiriu no seu reino, é de 1.160.000 soldados, homens de guerra, de batalha.
homens onde a qualquer soar de trombeta, há minutos, eles estavam de pronto para a batalha. Mas só que nós entendemos aqui que quando Josafá ele recebe a notícia, ele temeu, ele teve medo. Ele teve medo porque simplesmente a gente vai entender. Quem aqui está com medo? Quem aqui tem um medo? Muitas pessoas têm medo de morrer agora. Tem mães e pais que têm medo do que será do futuro dos filhos. Tem pessoas que têm medo de altura, da profundidade. Eu, pelo menos, eu tenho medo do mar. Eu prefiro estar em terra seca. Quem tem medo não morre afogado. Só que Josafá, ele teve medo. E esse medo impulsionou ele a tomar uma atitude. Mas para a gente entender o porquê desse medo, alguns historiadores vão dizer que no reino de Judá, se houvesse uma batalha, uma guerra, ele teria alimento suficiente para 3 anos. Como um homem de um exército de 1.160.000 soldados, com uma muralha imensa e com potencial de alimento, ele tem medo. Porque os amonitas, os moabitas e das montanhas de Seir eram menores. O número de inimigos eram menores. Mas Josafá teve medo. Para a gente entender o porquê que ele teve medo, eu tenho que trazer informação, e essa informação não é qualquer informação que um jornal dá, que um papel te dá, mas é uma informação dada pelo Espírito Santo, para que ela venha ganhar vida na sua vida, e diante das suas atitudes ela possa se materializar. Josafá, ele começa a reinar com 35 anos. Seu pai Asa, ele acaba sucedendo o trono do pai. Asa, um bom rei. Só que um passado tempo, o povo de Judá se apostataram da fé. E quando Josafá, ele assume o reino, ele faz a organização. E é essa organização que nós temos que fazer dia por dia nas nossas vidas. A primeira organização que Josafá ele faz, ele orienta todo o povo de Judá a trazer para o reino todos os ídolos. Aquele que era de barro, de madeira, era quebrado. Aquele que era de metal, Josafá pegava, derretia para fazer armas. O que é idolatria? Quando a gente, hoje no mundo moderno, com essa tamanha religiosidade, a gente acaba subjugando que idolatria precisa ter uma imagem. Não necessariamente. A idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. A idolatria, ela pode ser um filho. A idolatria pode ser a sua condição financeira. A idolatria, ela pode ser o seu casamento. A idolatria pode ser a sua família. A idolatria pode ser tudo aquilo que tem tirado Deus do lugar dele. Porque lembremos que o primeiro mandamento é amar Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Idolatria é quando você tem o seu coração em algo. Naturalmente, também isso pode ser chamado de prostituição. Então Josafá, ele começa a trinchar. Eu preciso organizar essa bagunça. Eu preciso organizar a vida espiritual desse povo. Então todo o povo começa a trazer todo tipo de ídolo. E a segunda organização espiritualmente que Josafá faz é muito maravilhoso. Ele pega os sacerdotes, preste muita atenção, porque isso é muito atual.
ele pega os sacerdotes, faz com que eles venham a orientar os príncipes de cada província de Judá. E sabe o que eles fazem? Eles vão em casa, para ensinar a palavra de Deus. Olha que maravilha. Josafá estabelece em toda Judá culto nos lares. Aleluia. Como ontem teve na congregação. Ele começa a estabelecer culto nos lares. Ele começa a fazer com que cada morador de Judá venha ter a ciência da palavra, venha guardar a palavra. Ele começa a evangelizar o povo todo. É o trabalho que o nosso pastor acabou de falar. Em casa, os príncipes com a palavra de Deus na mão, batendo na porta e ensinando. Josafá, ele tem essa direção de Deus para organizar a vida espiritual do povo. E vai dizer que o estudo da palavra daquele povo promove paz em Judá. Se você tem o costume, o hábito de meditar na palavra todo dia, com certeza algo mudou em você. Algo foi transformando o teu ser. Só que Josafá era homem que nem a cada um de nós. Mesmo ele organizando a vida espiritual daquele povo, principalmente a dele, ele comete um erro. Porque vida espiritual organizada não significa ficar isento de erros. Significa que você vai errar menos. E isso é muito bom. Porque pior do que errar é você errar com tamanha quantidade. Josafá, ele vai até Samaria, reino do norte. E quem é o rei de Israel lá é Acabe. Acabe, ele fala assim com Josafá: Josafá, tem um povo aqui do lado que eu preciso lutar contra eles porque eles querem invadir aqui Israel. Josafá, homem de Deus, ele fala para Acabe: Acabe, tem algum profeta para eu poder consultar? Porque um homem de Deus, ele consulta a Deus primeiro, antes de tomar quaisquer decisões. Acabe, ele apresenta os 400 profetas que ele tinha em Israel. Naturalmente, quando Josafá ele faz a pergunta, ou ele vai se consultar, todos unanimemente falam assim: não, pode ir, porque o Senhor será com você nessa peleja. Só que Josafá, ele insiste: não tem nenhum profeta do Senhor. Então Acabe manda chamar Micaías. Micaías, ele vai ao encontro de Josafá. Já fala: profeta, não me engane, fale para mim a verdade. O Senhor é comigo nessa batalha? Micaías, sem medo de nada, ele fala assim: olha, se você for, eu já estou vendo todo o exército se dispersando, sendo destruído, e você vai perder essa batalha. Como eu disse, Josafá era um homem que nem a cada um de nós, sujeito a erros. E ele não dá ouvido ao que o profeta Micaías havia orientado, e ele parte para a batalha. Acabe, achando que é esperto, sabendo que o império da Síria queria acabar com ele, visando o principal, que é o rei, Acabe se veste de soldado. Porém, Josafá vai vestido de rei. A palavra vai dizer que quando a coisa vai começando a ficar ruim, Josafá clama ao Senhor. E vai dizer que um soldado, de uma forma sem a objetividade de fato de acertar Acabe, ele atira uma flecha. E a flecha acerta certinho Acabe.
Quando a gente procura ter uma vida organizada, espiritualmente, Deus nos livra até de nós mesmos. Não porque mereçamos, é porque a misericórdia dele é imensurável. Quando nós procuramos fazer a coisa que a qual o nosso Deus nos orienta, mesmo que haja um deslize, Deus, ele nos livra de nós mesmos. Mas por que Josafá, mesmo o profeta Micaías dizendo a ele para não ir, ele foi? Eu acredito que foi por conveniência. Sabe por quê? O filho de Josafá era casado com a filha de Acabe. Agora imagina, o sogro da filha, o sogro do filho se reunindo em conversa. Josafá, nós somos família, pô. Me empreste 2 soldados. A filha de Acabe era casada com o filho de Josafá. Precisamos ter cuidado, porque aquilo que a gente acaba subjugando, que não vai ter problema, está tudo em casa, isso pode causar um dano muito grande. Devido a isso, Josafá ele volta para Judá. Aí é onde nós lemos. Ele recebe a informação que está vindo uma grande multidão contra ele. O que isso significa? Quando a gente percebe, medita nesse versículo, uma grande multidão vem contra ti, Josafá. Crise. Está vindo uma crise. E vai dizer que Josafá, ele temeu. E ele pega, ele temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Bom, mas ele tinha um império, uma fortaleza. Os muros eram insuplantáveis. A força bélica de Josafá era incomparáveis. Os números de inimigo eram muito menores. 1.160.000 soldados de guerra. Mas Josafá teve medo. Medita nessa canção, em nome de Jesus. Somente a tua presença me fortalece para prosseguir. Estar contigo é tudo pra mim. Te agradecer é o meu maior prazer. É o meu maior prazer. Eu sei que não sou nada. Eu sinto a presença, eu não existo. Senti sou como um peixe sem mar. Sem ti eu não consigo respirar. Tu és tudo pra mim. Sem ti não sei viver. A luz do meu olhar, a fonte do meu ser, o sol que me aquece, é teu meu coração. O meu maior tesouro é a minha salvação. Te entrego minha vida, meu Deus, em tuas mãos. Tu és tudo pra mim. Sem ti não sei viver. A luz do meu olhar, a fonte do meu ser, o sol que me aquece, é teu meu coração. O meu maior tesouro é a minha salvação. Te entrego minha vida, meu Deus, em tuas mãos.
O medo de Josafá era não ter a presença de Deus. O medo que ele tinha era que nessa crise, era que nesse problema, Deus não estivesse com ele. Quando nós procuramos ter uma vida espiritual organizada, a única coisa que a gente teme é viver longe da presença de Deus. Não importa o que venha acontecer, não importa os problemas que aos olhos humanos sejam insolúveis, quando nós temos a presença de Deus, a gente consegue suplantar, mesmo perdendo coisas. Mas existe o benefício de você ter uma vida espiritual organizada, que a primeira coisa, você é produzido uma confiança dentro de você. Percebe-se que ele vai dizer assim no verso 4: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Mateus 7 vai dizer que todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, se abre. Josafá, ele viveu muitos anos antes do Senhor Jesus. Mas lá em Mateus já há uma orientação que todo aquele que busca, ele acha. Quando você tenha uma vida espiritual organizada, quando você tem isso dentro de você, você não olha para a sua condição, você não tem a segurança nas suas condições, mas se você olha para Deus e busca a face de Deus, Senhor, não importa quantos soldados eu tenho, não importa se toda a Judá é protegida, não importa se eu tenho alimento aqui, se a guerra vier, não importa, o que importa é que eu não posso ficar sem a tua presença. Josafá, ele entendeu que mesmo na dificuldade, o que importa é viver na presença de Deus. Só que por muito pouco nós estamos nos afastando do Senhor. E pior, e quando eu digo se afastar, não é viver lá fora. Quantos de nós estamos se afastando de Deus, na presença de Deus, mas não vivendo de acordo com o que Deus tem nos ensinado? Muitas pessoas estão próximas de Deus, mas não estão na presença de Deus. Muitas pessoas estão perto de Cristo, mas não vivem Cristo. Só que isso aqui mostra o quanto Josafá, ele olhou para a sua vida, ele olhou para o seu império, ele olhou para a sua força e disse: não importa quantos homens eu tenho, se o Senhor não estiver comigo, de nada adianta. Não importa a sua condição, não importa quantas línguas você fala, não importa o nível do seu intelecto, não importa a sua formação acadêmica, não importa quantas cifras você possa ter, não importa se você sabe falar, não importa se você sabe se comportar, não importa, o que importa é a presença de Deus. Ela nos dá a verdadeira segurança. Josafá, ele expressou uma confiança incomparável. Olha a oração de Josafá. A atitude de Josafá no verso 5. E pôs-se Josafá em pé, ou seja, ele é o líder, ele é o rei. Nós somos os líderes dos nossos lares. Nós precisamos se colocar de pé. Nós precisamos sair do chão. Nós precisamos clamar ao Senhor. E vai dizer: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio. E disse: é
Essa oração é maravilhosa. Ah, Senhor, verso 6. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Josafá está dizendo: Senhor, tudo aquilo que eu tenho aqui de proteção não é nada, porque só na tua mão há força, e quem poderá te resistir? Aleluia! No verso 7, porventura, ó Deus nossos, não lançaste tu fora os moradores desta terra, diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão a teu amigo para sempre? Josafá, ele tem um diálogo com Deus. Uma vida espiritual organizada faz você conversar com Deus, faz você tirar do seu coração aquilo que está te afligindo, aquilo que está te incomodando. 8. E habitaram nela e edificaram nela um santuário, o teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo e peste, ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Essa oração quem fez foi Salomão. Ele repete a oração de Salomão. O 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não destruíram. Ele está dizendo: Deus, se lembra? Nem é do tempo de Josafá, mas ele guardou a palavra. Se lembra, Deus, quando o Senhor libertou o povo do Egito, e o Senhor não deixou que eles passassem por essas nações? O Senhor não permitiu que Israel viesse a destruir? Sabe quem era? Sabe por que Deus não permitiu o povo de Israel atravessar a espada neles? Primeiro, Amon e Moabe são filhos de Ló. Quando Ló, as filhas dão bebida forte a Ló, Ló fica embriagado, e as filhas, com medo de morrerem sozinhas, sem fruto nenhum, elas se deitam com o pai. Amon e Moabe é o nome dos dois filhos de Ló com as suas filhas. E Deus não permite. Quem era Ló? Sobrinho de Abraão. E quem era os da montanha de Seir? Quando Esaú, ele sai, ele vai morar nas montanhas de Seir, e lá ele constrói sua casa. É descendência de Esaú, também conhecido como os árabes. Mas Josafá, ele está trazendo: Senhor, se lembra que o Senhor não deixou o seu povo acabar com eles? O 11. Eis que nos dão a pago vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Presta atenção, como Josafá fala que não há força, se o exército dele é 3 vezes maior do que os inimigos. É porque ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu não olho como o homem olha. Eu não quero olhar para a minha potência, porque ela, se não tiver a tua presença, ela vai ser destruída facilmente. Se lembra quando Josué, ele envia 12
um de cada tribo, em Ai, a cidade de Ai, só que tinha pecado em oculto. Israel poderia ter vencido aquela batalha, só que por conta do pecado, mesmo os números de soldados de Josué tenham sido maiores, eles perderam. Josafá está dizendo assim: Senhor, não há força em nós diante dessa grande multidão. Ele está tirando a condição dele e está dizendo: eu não tenho nada, Senhor. Eu não consigo fazer nada, Pai. Tudo que eu tenho não é nada. Eu preciso da Tua presença. Vida espiritual organizada coloca dentro de nós um sentimento, uma convicção de: Senhor, não importa a condição que eu tenha, se o Senhor não estiver comigo, não adianta de nada. A gente precisa entender 3 coisas. A primeira coisa é: você está vendo a sua vida desorganizada? Porque é possível a pessoa ela não está enxergando mesmo. Mas para isso é preciso fazer um autoexame. Você que está em casa cultuando, nós precisamos olhar para nós mesmos. Não é olhar para o lado, para o nosso irmão, é olhar para nós, reconhecendo as suas próprias fragilidades, as suas fraquezas. Porque muitas pessoas ela está até olhando, mas não está enxergando. O primeiro passo é você enxergar como está a sua vida espiritual. Ela está desorganizada? Porque vida espiritual organizada, mesmo com toda a condição física humana, não te dá sustento na hora das crises. Porque a crise ela vem, ela vai, só que ela volta de novo. Se você está vivendo uma crise, ela vai passar. Mas se prepara, porque uma outra vai voltar. A nossa vida aqui nessa terra, ela é feita de situações onde nós não esperamos de acontecer e acaba acontecendo. Mas a pergunta é: como está a sua vida? Olha para a sua vida. A vida espiritual organizada faz a gente não só ter um sentimento de confiança. No verso 30 desse mesmo capítulo, está assim: e o reino de Josafá ficou em paz, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. A vida espiritual organizada te dá paz, mesmo tudo pegando fogo. Não há paz como esse mundo dá, não há paz como esse mundo propaga, não há paz que esse sistema, essa potência desse mundo quer introduzir em nossos corações, em nossas mentes. Não é essa paz. É você mesmo em situação difícil, mesmo os seus olhos não encontrando uma saída, você está em paz, porque a sua vida ela está organizada, a sua vida espiritual ela está organizada com Deus, e você sabe que mesmo que as circunstâncias elas começam a dizer para você, a afirmar para você que não tem jeito, não tem saída, não adianta continuar, por que está insistindo? Você tem paz, e essa paz não é mediante aos acontecimentos, essa paz ela vem de Deus. Aleluia. Para a gente poder fechar aqui, Josafá não era perfeito, não era santo, foi um bom rei, com muitos erros.
como nós acabamos de ver um deles. Mas tem uma coisa que nós precisamos entender. E quando eu falo entender, é trazer para a prática. Se a sua vida não está organizada espiritualmente, tem dois problemas. Pode ser que você primeiro já esteja anestesiado, conformado. E a segunda, pode ser que você já esteja muito distante, mesmo estando perto. Nesse momento eu te convido a você fazer essa reflexão. Vou convidar a igreja a se colocar de pé.